Nós estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Ei, Pode Falar, o assunto é você. E o nosso convidado de hoje é muito especial. É o nosso pastor Écio Fonseca. Seja bem-vindo, que Deus abençoe, que nossa conversa seja bem agradável, porque eu não conheço nada sobre você, mas então vamos saber muito mais sobre você. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Andréa. Até engraçado, né? Porque você talvez me conheça mais do que eu mesmo. Pela nossa convivência, a verdade são 26 anos juntos, né? 27. 27, mas vamos lá, vamos para que as pessoas se conheçam mais e que sua vida possa servir de testemunho para as outras pessoas. Amém. Que bom que Espero você está aqui. ajudar. Que bom que você está aqui. A primeira pergunta que eu tenho para a gente começar a nossa conversa é como Deus te encontrou, Écio? E isso é uma história longa, né? Eu sempre tive muita sede de Deus. Talvez eu não buscasse da forma certa, né? Mas, assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer o Senhor. E mesmo quando eu ainda não era evangélico, eu procurava, tinha um compromisso com Deus, e isso era algo que me inquietava muito. Até nos momentos da adolescência, juventude, em que a gente escorrega um pouco, quer procurar o mundo, aquilo ali me incomodava profundamente. Até um dia que eu encontrei na universidade uma jovem, né? Essa jovem conquistou o meu coração, né? E nós começamos a caminhar juntos. E nessa caminhada, E como é que essa jovem se ela me reporta a isso? propôs, ela propôs para mim que namoraria comigo, não namoraria comigo porque o Deus dela era diferente do meu. E naquele momento eu não aceitei aquela resposta dela e eu disse que o meu Deus era igual ao dela. E ela, naquele momento, ela começou, aí pediu um tempo para pensar, Para orar. e tá bom, então. Depois, no final da conversa, ela queria dar a resposta no mesmo momento. E no meu coração eu senti que não era para fazer aquilo, não era para deixar. Eu digo, não, deixa para depois mesmo. E depois essa jovem ainda veio dizer para mim que ia dizer não. Então, assim, Deus foi comigo desde aquele primeiro momento. E a gente começou depois a namorar, e ela chegou e eu propus para ela para a gente ir um dia na igreja que eu frequentava, que era a igreja católica, e outro dia no culto, outro domingo no culto. E a gente fez isso. Ela primeiro foi comigo na igreja católica, no segundo domingo a gente foi para o culto, um culto jovem. Foi um E sábado. eu não gostei no sábado. Eu achei horrível, achei barulhento, achei muito perturbado. Eu digo, não gostei desse culto. E depois a gente foi num culto que era tarde, um culto mais senhoral. E eu sempre fui mais formal. Dos Wolves. Era o culto mais das pessoas mais idosas. E ali eu me identifiquei. Eu sempre fui uma pessoa mais formal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu acho que o ambiente onde eu trabalhava já trazia essa formalidade. E a gente combinou, né? Mas quando foi no dia, no No final outro. de semana seguinte, que era para ir na igreja católica, eu mesmo propus para ela, não, vamos na tua igreja mesmo. E aí nunca mais eu voltei e fiquei frequentando a igreja, e depois eu me converti e casei com essa jovem. Quer dizer E que essa jovem ganhou seu coração, assim, dessa ela forma. fala assim, eu ganhei a alma dele para Jesus e o resto todo para mim. E é verdade, né? Até hoje a gente tá junto aí. É, né? É, muito bem. Essa foi onde Jesus conquistou pelo amor, né? Né? Isso é importante. Para você, Écio, por que a vida é preciosa? Porque a vida é um dom de Deus, né? A gente tem que valorizar cada momento que a gente vive. Eu gosto muito de viver, de poder viver aquilo, cada momento da minha vida. Eu sempre fui muito agradecido a Deus. Eu não sou uma pessoa que murmuro, que reclamo da vida. Então, acho que tudo que a gente está vivendo, cada momento que a gente vive é precioso. Eu procuro sempre tirar lições, até dos momentos difíceis, ruins. Eu acho que em todo momento a gente está aprendendo. E a vida é preciosa, não é só porque tem coisa boa. Não é só porque todos os dias são bons. Até nos dias maus a gente consegue Aprende. extrair alguma coisa boa, né? E Aprende a gente também, né? aprende, a gente consegue ter uma atitude de superação. Se não fosse os dias maus, a gente nunca tinha essa atitude de superar esses dias. Então, acho que vale sempre a pena viver. Mesmo quando A vida é preciosa. o dia estiver nublado, né? Mesmo quando o sol não nascer. Ainda assim, vale a Ainda pena
seguir em frente e conquistar algo novo. Eu sou muito aberto para viver o novo. Eu A não, Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, né? Vale a pena viver esse dia. Esse dia é precioso. ainda assim, louvar o Senhor, né? Amém. Você está fazendo sempre o seu melhor possível na condição que você tem? Eu procuro sempre fazer o meu melhor. Eu posso até não fazer o melhor por não ter capacidade. Isso é uma frase que eu repito direto com as pessoas que convivem mais perto de mim. E eu sempre digo, ó, eu só não faço o melhor quando eu não sei fazer mesmo, quando chegou no meu limite. Mas eu procuro sempre dar o meu melhor. E sempre foi assim. Eu acho que eu fui um velho jovem, porque mesmo quando comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu era muito jovem, eu criei esse sentimento no meu coração de ser uma pessoa determinada naquilo que eu faço. E eu sempre procuro fazer o meu melhor. Eu até me cobro demais. Às vezes eu até exagero, até eu fico me punindo, porque eu gosto de fazer tão bem feito que às vezes até eu abro mão de coisas que são minhas, que são para mim, que são para minha família. Eu acabo até prejudicando quem está perto de mim por querer fazer melhor. E até Sempre melhor. quando se refere à obra de Deus, eu acho que eu não meço esforços. Quem é você, Écio? Você pode se descrever? Ah, eu sou um garoto do interior. Um garoto. Um menino do Um menino lá de interior. Araruna. E esse bigode? Ah, não, calma. Já quer falar do bigode. Porque você disse O que era um bigode me menino. acompanha desde 16 Então anos, tá certo, mas né? se descreve Eu acho que o bigode faz parte da dessa história. característica. Certo. Porque eu queria mostrar uma certa maturidade e o bigode ajudava, né? Então era aquele menino com bigode ralo, eu digo, tem que crescer esse bigode para poder ter moral lá no ambiente que eu trabalhava, né? Mas eu gosto sempre de dizer, né, que eu sou uma pessoa séria, mas eu sou descontraído, né? Eu sou brincalhão Você brinca na hora certa. na intimidade eu sou brincalhão, mas também eu sou chato em alguns momentos, né? Verdade. As pessoas que me conhecem na intimidade sabem disso. Talvez a minha esposa pudesse falar melhor Tá de certo. como eu sou na intimidade. E na sua infância, como é que foi a sua infância? Como é que é o garoto Écio? Como é que era esse garoto? Eu tive uma infância muito boa com a minha família. Eu tenho uma referência familiar muito boa, né? Eu sou o sétimo filho de meus pais. Eu já nasci sotemporão, né? Minhas irmãs e meu irmão são todos mais velhos do que eu, né? Quando eu nasci, minha irmã mais nova tinha 7 anos e a mais velha 19. E meu irmão, né, o único homem que tinha na família até eu nascer, ele tinha já 11 anos quando eu nasci, né? Então, eu fui uma criança cercada de pessoas adultas. Então, isso também tem Essa esse lado da característica, né? influência, né, de amadurecer mais novo por conviver com pessoas mais velhas. Com 5 anos, quando eu tinha 5 anos, minha mãe achou que era melhor que eu fosse estudar em João Pessoa. Eu nasci em Araruna, né, na minha cidade, é uma cidade do interior da Paraíba. E ela me levou para morar com as minhas irmãs e meu irmão, né, com 5 anos. Então, isso aí foi bem difícil para mim, porque eu chorava e queria ficar com a minha mãe. Eu me lembro de um episódio uma vez que eu chorei tanto que meu pai ficou tão preocupado, angustiado, aperreado, porque eu estava chorando quando eles estavam voltando para Araruna, que ele bateu no carro. Aí daí em diante ele disse: Não, eu vou levar ele não vai ficar mais aqui só. E aí eu passei um tempo em Araruna, e depois, quando eu tinha 11 anos, eu voltei novamente a morar. E aí eu fiquei até todas as minhas irmãs se casarem. Mas a minha infância foi sempre entre João Pessoa e no final de semana ir para Araruna para ficar com os meus pais. Era na fazenda, era andando a cavalo, as brincadeiras eram brincadeira lá do interior. E em João Pessoa mesmo era escola e em casa com as minhas irmãs. O local onde nós morávamos não tínhamos muitos vizinhos, era um local mais no centro, tinha muito comércio, então não tinha aquela convivência muito com pessoas ali, do ambiente, dos vizinhos. Tinha mais com os colegas da escola. E quando tinha qualquer feriado, qualquer folga, eu ia para Araruna. Você pode falar um pouquinho dos seus pais? Quem são seus pais para você? Meus pais são uma referência, né? Meus pais
Eu os perdi já há bastante tempo. Aí para falar deles é cruel, Eles são referências para você? com certeza. Quem é seu Fausto, seu pai? Meu pai era um interiorano, meu pai era fazendeiro, né, lá de Araruna. Agropecuarista. Ele era agropecuarista, como ele gostava de dizer, né? Ele não gostava de dizer que era agricultor nem fazendeiro, não. Ele disse, eu sou agropecuarista. É verdade. Ele enchia o peito, ele tinha um prazer. Meu pai era o único filho homem dos pais dele, né? E perdeu O os nome pais dos dele. seus avós, como O é? nome do meu avô do Paterno. paterno era Fausto e Beatriz. Sim, E o nome do meu pai é o nome do pai dele. Fausto. E é Fausto Hermínio de Araújo, filho. Só que, embora ele fosse filho, ele era conhecido em Araruna, na minha cidade, como Júnior. Júnior de Fausto, que o pai dele era Fausto. Então ele gostava muito de assinar Fausto Júnior, né? Embora ele não carregasse o nome dele Júnior. Meu pai era um homem muito rígido, mas assim, muito trabalhador, muito digno, muito honrado, muito respeitoso. A cidade inteira respeitava muito meu pai. Ele é uma referência de uma pessoa desprovida de sentimentos pessoais. A conquista dele era sempre voltada para a família. Ele sempre quis deixar um patrimônio para os filhos. E ele até era muito rígido conosco, porque ele achava que se desse uma vida melhor ou mais confortável para a gente, nós íamos nos perder. Aí eu gosto sempre de contar um episódio que aconteceu na minha adolescência, né, juventude, que foi quando eu quis comprar o meu primeiro carro. Que meu irmão, ele deu o carro quando ele fez 18 anos, e quando eu fui comprar o meu primeiro carro, aí eu tinha juntado um pouco de dinheiro, que eu Por quê? tinha trabalhado no Banco do Brasil como estagiário e na Fundação Educar, no Mobral, como Esses professor. foram os seus primeiros trabalhos, Eu empregos? primeiro trabalhei no Mobral, né, como um professor de Monitor. alfabetização de adultos, e depois eu trabalhei como estagiário no Banco do Brasil. Depois eu fui diretor de esportes lá de Araruna, da minha cidade, no ginásio que tinha de esportes, eu fui diretor de esportes. E aí depois eu fui trabalhar no Palácio do Governador da Paraíba. Mas falando um pouquinho da minha mãe também, né? Eu falei do meu pai, minha Sim, mãe mas você não contou o episódio do carro. Sim, do carro. Aí Depois a cheguei gente pro fala meu de sua mãe. pai e eu disse, pai, eu tô com uma parte do dinheiro, eu quero que você me ajude para comprar o carro. Eu disse, não, não vou comprar. Aí Não eu f- questionei, Ele né? não deu a você. Não vou te dar. Eu digo, por quê? O senhor deu a Valberto, porque não vai me dar? Ele disse, não, porque eu botei ele a perder porque eu dei o que ele queria e eu não vou fazer isso com você. Aí eu disse, mas eu vou ser penalizada? Ele disse, não, você pega o dinheiro que você tem, venha para aqui, para Araruna, vai fazer uma plantação de feijão. Quando você colher essa plantação, você vai ter o equivalente à compra do seu carro. Então você compra o seu carro com o seu dinheiro, com o suor do seu rosto. E eu fui para Araruna, estourei minha mão todinha trabalhando lá na roça. Cortou a Fiz mão. aquela plantação, enchi de calo. E ele ia comigo, ele fazia questão de ir comigo, mas deixava eu administrar e deixava eu fazer do meu jeito. Só me orientava, ó, isso aqui tá errado, não vai por aí. E quando terminou, eu comprei meu primeiro carro, que ainda é o que a gente anda hoje. Tem parte do meu carro e parte do carro de Andréa, né? A minha esposa. Ah, sim. E a É gente, quando casou, resolveu ter um carro só. A gente vendeu os dois e comprou um carro melhor. Falando da minha mãe. Dona Minha Marluce. minha mãe chamava Marluce Carneiro da Fonseca Araújo. Minha mãe era uma mulher super mansa, cordata, amiga, mãezona, compreensiva. É uma pessoa indescritível, minha mãe. Era uma mulher de um coração enorme, amava ajudar as pessoas, gostava muito de política. Foi vereadora por 2 mandatos na minha cidade, foi presidente da Câmara e tinha uma atuação política muito forte, porque o meu avô foi prefeito, meu tio foi prefeito, meu irmão foi vereador, meu pai foi vereador, minha mãe foi vereador. Quase que eu era político, ainda bem que Deus me tirou disso aí. Tirou Mas dos ela, palanques, botou você em púlpito. e assim, ela era uma mãe muito amável. Ela morreu muito cedo, né, com 62 anos. Ela foi acometida de um câncer, sofreu bastante durante 2 anos e meio, lutou contra esse câncer. A gente participou muito desse momento, né? A Andrea foi muito presente na vida de minha mãe.
E assim, uma coisa que eu gravo muito, né? Minha mãe já no finzinho da vida, um dia ela me chamou e disse: "Você vai me prometer uma coisa." Aí, Andréa ama isso. Ama que eu diga isso. Aí ela disse assim: "Você tem que fazer a Andréa feliz." Eu digo: "Tá bom, mãe, eu prometo." Com certeza tem que pegar nessa palavra, né, não, gente? É verdade. Me diga uma coisa, uma recordação, assim, que você tem dos seus pais, assim, guardada no seu coração, no fundo do seu coração, os dois juntos. Um momento. Ah, eu sempre tenho muitos momentos com eles, muitos. Mas minha mãe, os últimos momentos que a gente viveu juntos foi na conclusão do meu segundo grau, que foi o único momento assim que eu estava com os dois de conquista minha, né? Que eles participaram. Depois, na minha formatura, eles não estavam mais comigo. Casamento também, Minha né? mãe não estava, só meu pai. No casamento, só estava o meu pai, minha mãe não estava. Quando minha filha nasceu, só o meu pai, minha mãe não estava mais. Então, meu pai participou mais das minhas conquistas. Mas na conclusão do segundo grau, minha mãe estava com meu pai. Então, esse é um momento que eu guardo no meu coração. Que bom. Pelo que você é grato, na sua vida? Ah, por poder viver. Eu me satisfaço com muita pouca, eu não tenho muita exigência, eu não faço muita questão de muita coisa. Se tiver, é bênção. Eu gosto sempre de dizer, quando tem camarão, gosto de camarão. Mas quando tem arroz com ovo, tá É bom uma demais. benção, É uma benção. é E eu verdade. me satisfaço com feijãozinho com farinha, ó, numa boa. Qual é a regra que você segue para a sua vida? Uma regra que você pode dizer assim, A eu regra faço. primeira da minha vida é servir a Deus. Eu amo servir o Senhor, eu faço disso a minha inspiração. Porque quando a gente serve a Deus, aí a gente vai ser bom pai, a gente vai ser bom esposo, bom cidadão, Bom irmão, bom irmão, né? Minhas irmãs que o digam, né? Eu sou muito família, né? Eu tenho um vínculo muito forte com a minha família. Eu falo praticamente todos os dias com os meus familiares. E eu cobro isso até de André, porque eu fico tentando, liga pra tua mãe, liga pra tua mãe, liga pra tua mãe. Não é é isso? verdade. Como é que nós construímos essa imagem, na nossa imagem hoje? O que é que você acha que faz parte da nossa A imagem, da nossa sua imagem não é imagem? uma coisa projetada, não é uma coisa que, eu vou planejar ser assim. Eu acho que Deus vai nos dando as oportunidades e você vai absorvendo aquilo ali, você vai construindo, você vai vivendo a cada dia. E essa imagem vai sendo construída. Isso é o somatório das coisas que As suas vivemos. atitudes, o seu comportamento, o seu temperamento, as suas reações, a forma como você reage, tanto das coisas boas como as coisas ruins, né? Às vezes a gente tem reações que até a gente se surpreende, né? Nem sempre tudo que a gente vai fazer é digno de aplauso, é favorável. Às vezes você tem comportamentos e reações que são vergonhosos, né? Às vezes você sabe mais do que eu, né? E eu sei mais do que você sobre você. É verdade. O que te faz fechar a sua matraca, a sua boca? O que é que cala você? Uma coisa assim que, isso me cala, isso me deixa calado, Fechado, calado. injustiça. Injustiça. A injustiça. Que foto você acha que seus colegas pastores, que você já trabalhou, fariam de você? A foto? É, uma foto. Vamos lá. Ixi, sei lá. Não sei, eu não gosto de me avaliar muito, não, mas. Sei lá, acho que uma foto seria mais séria mesmo. Acho que eles fariam uma foto de mim mais sério. Talvez exigindo alguma coisa deles. Você é uma pessoa que o seu nível de expectativa das coisas determina o tamanho da sua frustração? Não, não sou. Eu crio expectativas como todo mundo. Mas eu tenho trabalhado muito isso na minha vida. No começo do meu ministério, eu me frustrava muito, eu me decepcionava muito. Porque eu criava muita expectativa de correspondência das pessoas. E eu fui sendo ferido. E com isso eu fui trabalhando o meu temperamento para não criar expectativa, para poder dizer, oba, uau, foi bom demais. Você é uma pessoa pessimista ou otimista, Écio? Eu sou um misto. Às vezes eu sou meio pessimista com algumas coisas. Você quem me empurra às vezes, né? Você Você é quem me mais estimula. precavido? Eu sou bem com o pé atrás. Eu preciso fazer conta. Às vezes eu sou muito de avaliar as situações, de ponderar, de pedir para orar. Eu nunca dou uma resposta de pronto. Eu sempre peço tempo para pensar. Você cansa de procrastinar?
Eu não sou muito de ficar procrastinando, não. Eu gosto mais de agir. Não. Eu Mas sou, é ponderado na hora eu sou de. ponderado, mas eu não sou relapso. Qual é a importância de começar alguma coisa e a preocupação de fracassar? A gente sempre tem, né? Eu sempre tenho isso. Às vezes eu penso mais com medo de fracassar mesmo. E então aí eu fico me policiando para não dar um passo maior do que a perna e depois ter que retroceder e voltar com uma coisa que você podia programar e fazer melhor. Vamos falar um Eu pouquinho acho da. que eu sou menos ousado Sim, do que você. certo. Mas Mas isso aí. como eu não estou avaliando você É, agora, né? nós nos completamos, vamos dizer assim, né? Você tem a prudência e eu tenho aquele ímpeto, A a ousadia. ousadia. Isso é bom. Diz seu cunhado, Paulo, né? Ah, Irmão da sua, esposo da sua irmã, Marlene. Ele disse que nós nos completamos nisso. Isso é bom, né? Vamos falar um pouquinho da família, né? E para se formar uma família, isso vai além do emocional? O que é que integra essa formação de uma família para você? eu sempre, Principalmente na sua formação como pastor, o que é que você diria a uma pessoa? O que é que vai integrar uma família? Esse emocional ou mais outras coisas? não, a base da família é o amor, né? Você precisa ter um Sim, sentimento. Uma relação conjugal não nasce só de uma empatia, né? O que você constrói, a base que dá solidez ao casamento é o amor. E tudo precisa ser construído com base nessa referência, né? Então a gente tem que amar o cônjuge e a partir desse amor você vai construindo, dando solidez à sua família, né? Eu digo sempre que o amor precisa de combustível. Então você precisa trazer determinados valores para construir a sua família. Mas tudo isso converge no amor, né? Então você vai tem que ter admiração pelas pessoas da sua família, mas o fator principal é estimular o amor. Você tem que ter aceitação, você tem que ter atividade, você tem que ter uma série de posturas que refletem no amor que você tem. Então, coerência a financeira, coerência, os coerência do valores, pensamento. o que norteia, né, a família é os valores que você constrói, né? Por exemplo, nós temos 26, quase 26 anos, em setembro a gente faz 26 anos de casado. A gente sempre teve a condição que a gente tem hoje? Não, é uma coisa que você foi construindo. Como eu Construído. disse, né, o nosso carro começou com um Fusquinha e com o seu Chevette, É verdade. né? E a gente não jogou pro alto, né? Então, tem coisas que você precisa fazer conta, tem coisas que você precisa planejar, tem coisas que você precisa ponderar, Tem coisas que a gente precisa tem usufruir. coisas que você precisa usufruir. E assim, uma dificuldade que muitas famílias têm é de aprender a cuidar daquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. E cuidar não é reter, Fazer né? prosperar, né? Como a Bíblia Cuidar não é diz. reter, né? Então você é igual a parábola dos talentos, É, né? Se Deus coloca algo na sua mão, você tem que fazer por onde multiplicar, fazer florescer. E a exato. nossa família ela precisa florescer. E ela floresce com a felicidade do outro, não com a nossa só. E à medida que a gente vai fazendo o outro feliz, então a gente é família quando a gente estimula a felicidade dos membros, né? Então, eu quero que a minha filha seja feliz, eu quero que você seja feliz. A gente vive com esse projeto de um fazer o outro feliz. Sim. E assim construir uma família feliz. Qual a importância que você dá à família na sua vida? Eu acho que tudo parte da família, né? Tudo começa na família. A maioria das minhas referências são referências que eu tenho também da minha família, né? E tudo que eu tenho de conduta, de caráter, comportamento, foi depois que eu me converti, porque comecei a ler a Bíblia, também tem influência. Mas eu carrego muita coisa do seio da minha família, né? Meu pai, ele era, apesar de ser uma pessoa com pouca instrução escolar, né? Ele era uma pessoa muito, muito correta com as coisas dele. E eu trago muito exemplo de lições que ele Caráter, né? influenciou sobre mim. A Da formação de minha caráter. mãe, né? Às vezes até ponderação, abrir mão de determinadas coisas, porque meu pai era mais impetuoso, ia até o extremo, dizia tudo que vinha na boca dele, eu já tenho um temperamento diferente. Eu já sou mais de pensar, de avaliar o que é que eu vou dizer. Eu nunca vou dizer para machucar, eu não vou direto no assunto, eu como pelas beiradas. Você mesmo reclama às vezes que diz, você tem que dizer direto e eu fico sem querer dizer
na verdade, na cara da pessoa. Então, eu acho que esses valores vão sendo construídos a partir da influência que você recebe também da família. Quem era Écio antes de ser pai? Eu era incompleto. Eu tinha uma frustração enorme porque eu queria ser pai. Eu criava uma expectativa muito grande e a gente lutou muito, né? Você sabe que a gente orou 5 anos para que Sara viesse e a gente... E Sara é um presente de Deus na Ela nossa vida. completa a sua família? Com certeza. Qual a Eu experiência sou... de ser pai? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Se resumir uma palavra, é realização. Ser feliz. Eu sou muito feliz com a minha filha. Ontem eu vinha conversando com ela no carro e dizendo isso para ela, né? Eu dizendo assim, nossa, Sara, como é bom saber que o meu relacionamento com você é diferente, né? Porque às vezes meu pai criava uma certa distância entre eu e ele. E em alguns momentos ele era muito perto. Em outros, ele se fazia muito indiferente. Mas eu e Sara, a gente é muito amigo. A gente conversa muito. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no episódio 1. E eu acho que você não espera essa pergunta. O que você pretende ser quando sua filha, Sara, sair de casa? Avô. Pretendo ser avô. Quando ela sair de casa, eu quero que ela saia casada com a família dela e eu quero ser avô. Avô, você acha que você vai ser um bom avô? E você vai ser pior do que eu, porque tu baba o gato, avalia o menino. Ei, Até eu Chico. tenho ciúme do Chico, do gato, porque ela tá numa babação, gente. Meu Deus. O que o futuro traz para você, Écio? Eu não crio muita expectativa do futuro, não. Eu procuro viver um dia de cada vez. E o que o mundo, a história do mundo, o que é que o mundo pode trazer para no futuro agora? O que é que você espera? Eu acho que a gente não pode esperar nada do mundo, né? Porque o mundo jaz do maligno. É verdade. Então, assim, o que a gente tem que fazer é exercer o nosso papel de servo de Deus, gerando influência nesse mundo. Se a gente ficar reclamando do mundo, do que está acontecendo, das coisas negativas, você não vai poder mudar isso aí. Mas a gente pode gerar influência. Então, onde a gente chegar, a gente tem que exercer influência. Se o ambiente é hostil, a gente traz a pacificação, a amizade, o respeito, a alegria para mudar esse ambiente. O ambiente é a gente que faz. Então, o mundo vai sempre ser um caos. O mundo vai sempre ser de valores distorcidos, de injustiças, de desigualdade. Mas a gente pode influenciar, assim, onde você chega. Né? A nossa vida, nós somos como luzeiro no meio de uma geração corrompida. É bíblico. Né? Então, onde você chega, você pode ser, sim, uma referência e mudar aquele ambiente. Falar um pouquinho de espiritualidade, né? É aquela frase tradicional, posso orar por você? O que é que diz essa frase? O que é que você acha que ela passa? Que mensagem? Eu sou sempre carente de oração, né? A gente sempre precisa de alguém que interceda por nós. E eu sei que tem um batalhão de irmãos queridos e irmãs preciosas que oram por nós. E eu acho que a oração é quem nos sustenta. Né? Nós não somos autossuficientes, nós somos cheios de falha. E a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé deve vigiar para que não caia. Então, a oração é a lâmpada acesa, é a coluna que sustenta. Né? Então, é a chave que abre. Então, a oração é tudo. Se você não tem uma intimidade com Deus, uma vida de oração, eu acho que o tempo que a gente passa de pé precisa ser equivalente ao tempo que a gente passa de joelho. O que vai dar sustentação a você ficar de pé é o tempo de joelho que você fica. Dentro de, vamos dizer um pouquinho mais assim, qual é a liderança que prevalece? Falando de igreja, de espiritualidade, que liderança prevalece? A liderança que exerce o que faz com humildade. Eu acho que o nosso tempo é tomado por arrogância, por presunção, por disputas de vaidade, onde algumas pessoas são centradas no ego, né? Egocentradas. Eu acho que a humildade é uma referência na liderança desse tempo e do futuro. Quando você vê os grandes líderes, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista religioso, são pessoas desprovidas. As pessoas que mais exerceram e exercem influência na minha vida são as pessoas que eu vi características de desprendimento, de não valorizar o status da função que exerce. Eu acho que o ministério, principalmente no ministério pastoral, né, eu acho que isso aí é uma coisa que desautoriza você
a fazer o que você faz. Porque a base da liderança de Jesus foi a humildade. Ele não quis ser igual a Deus, mas ele cingiu o lombo com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Então, eu acredito que a liderança, a base da liderança é a humildade, é a característica Serviço. primordial. Aí leva você ao serviço, leva você ao amor, leva você à compaixão, A leva você evangelizar. a evangelizar, mas isso tudo tem que ter esse sentimento de desprendimento. E a gente falando mais um pouquinho, o que é que, vamos dizer assim, dentro do campo evangelho, né? O que é que a gente tem ficado com vergonha? O que é que você tem visto, assim, que as pessoas que estão... às vezes a gente fica, assim, envergonhado. O que envergonha, na verdade, é o pecado, né? Ou falta de testemunho. A falta de testemunho é pecado, É. né? Eu digo que o pecado é quem vai chamar o abismo, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E ninguém que peca fica num pecado só. O cara que adulterou vai mentir para esconder o adultério. Aquele que roubou vai mentir para esconder o roubo. Aquele que fraudou vai mentir para esconder a fraude. Aquele que mentiu vai trazer outra mentira para esconder a mentira anterior. Aquele que fofocou vai distorcer aquilo que fofocou para passar uma imagem favorável. Então, o pecado é a desgraça da humanidade, né? Corrompeu. A própria Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a corrupção que é gerada no nosso meio é a prova do pecado. Onde existir ódio, onde existir mágoa, onde existir ressentimento, onde existir inveja, onde existir individualismo, tem pecado. Pode ter certeza. Você já desistiu de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum projeto, por conta do nome de Cristo, da causa do Evangelho? Ah, sim, muito. Desisti Você da pode falar advocacia, Sim. deixei para lá a advocacia, joguei para o alto a minha profissão. Mesmo depois de ser formado em Direito, de ter cursado a faculdade, de ser algo que eu queria, eu abri mão. Porque eu achei que a causa primeira... Eu abri mão de amigos, que eu vi que não dava para andar com essa pessoa, porque ele tinha outro sentimento que eu. Não misturava. Eu abri mão de pessoas da minha família, porque eu sabia que se eu continuasse perto dela, eu ia me afastar do Senhor. Você Então, acho que isso a gente faz todo dia. Né? Tem pessoas que, às escolhas. vezes, essas escolhas, né, você faz todo dia. E tem pessoas que, às vezes, querem impor você, dentro da igreja, a ter comportamentos que você sabe que vão tirar você do centro. Então, às vezes, é até uma forma de manipulação, né? Você está muito perto, então aquela pessoa começa a querer manipular você para viver aquilo que ela quer. E, às vezes, a gente precisa abrir mão dessa amizade para não ser mal entendido, mal compreendido, principalmente na função pastoral. Você já sofreu preconceito porque serve a Cristo? Ah, sempre. Né? Começou lá atrás na minha família, né? Teve pessoas que faziam chacota, né? Meu pai mesmo, quando eu me converti, ele chegou para mim e disse: "Meu filho, eu pensei que você era tão inteligente, né? E agora você diz que quer ser evangélico, você vai agora dar seu dinheiro aos pastores", né? Tinha um cunhado que dizia para mim: "Vamos botar uma igreja, tu prega e eu passo a sacolinha". E assim, no mundo, né? Assim, as pessoas têm um preconceito constante com relação ao pastor, né? Para algumas pessoas, o pastor sempre é aquele que ludibria, que engana, que quer tomar o dinheiro das pessoas. E assim, isso a gente acaba carregando com a gente essa marca negativa, né? E às vezes expor você até ser correto, mas as pessoas têm isso. Até eu lembro uma abordagem, Sara ainda na infância dela, uma coleguinha chegou para ela e perguntou se eu não roubava da igreja. Aí ela disse: "Não, meu pai é honesto". Ela disse: "Como é que você prova que seu pai é honesto?" Porque as pessoas têm uma imagem negativa de pastor, da função, né? Como se você... Isso normalmente é um preconceito. Sim. Deus já moveu peças para você ver o agir de Deus, né? E que peças na sua vida pessoal, na sua família, na sua profissão, no que você exerce e na sua vida espiritual? Que portas, vamos dizer assim, né? Que peças Deus já moveu para você dizer assim, isso só pode ter sido Deus? Sempre, desde o começo. Desde o começo. Desde Você a minha pode falar de algumas? Desde a minha conversão,
Deus sempre moveu para mostrar que era Ele que estava fazendo. O meu chamado, né? Eu posso falar sobre o meu chamado. Quando eu fui para o seminário, eu não fui para o seminário com o propósito de ser pastor. Eu fui para o seminário porque eu queria dar aula na escola bíblica. Eu queria me preparar para servir melhor ao Senhor. E ali aquilo foi crescendo. Só que nós fizemos um seminário interdenominacional, não era bem visto na igreja onde a gente estava, porque o bom era um seminário batista. Seminário do Norte. O Seminário do Norte. E lá tinha vários pastores, né? Vários pastores. Aliás, vários seminaristas. E eu vi aquele horror de seminarista quando chamava, ia bem uns 16. 16, né? Aí a Andréa fazia, vai lá, você mandava eu ir também. Eu dizia, não, vou nada, eu não sou seminarista do Norte, não sou do Seminário do Norte. E eu ficava sempre na minha, e eu achava impossível eu ser da equipe pastoral. E antes mesmo que eu terminasse o seminário, né, Deus mostrou de várias formas que Ele estava comigo, né, em vários episódios, né. Teve um mesmo que eu estava lá no seminário, a diretora, né, do seminário, Dona que era Lídia Lídia Almeida. Almeida, subiu lá e disse para mim, olha, eu quero vir aqui só falar com você, eu estou doente, mas eu vim aqui só falar com você. Se o seu pastor não te ordenar, pastor, venha que eu vou te ordenar aqui do Betel. Outra vez, com o porteiro do palácio onde eu trabalhava, chegou para mim, me chamou para ir para um culto. Ao meio-dia, eu digo, vou nada, meio-dia, meu descanso, vou lá Na hora do almoço. Na hora do almoço, vou para culto, não. Depois eu fiquei com aquele sentimento no meu coração, ele vai pensar que eu não fui porque ele é o porteiro e tal. Aí voltei, eu digo, não, eu vou. Aí fui para esse culto. Quando cheguei lá, Deus usou novamente uma pessoa para dizer que não era o homem que me consagraria, e sim Deus. E quando o pastor me chamou para conversar, o pastor Estevão, né, que era o meu pastor, e ele olhou para mim, eu conversando, dizendo como eu estava me sentindo naquele momento, ele ficou de pé e disse assim, se você está com vergonha de dizer que quer ser pastor? E sem que eu falasse nada, ele disse, eu quero firmar um compromisso aqui diante de Deus de consagrar você pastor. E antes que eu terminasse o seminário, era um momento que eu estava trabalhando na política, aí ele liga para mim e diz, olha, eu quero que você venha aqui porque Chega. o seu Momento. Esse aí foi depois. Nossa. O seu concílio vai ser daqui a uma semana. E depois eu continuei trabalhando na igreja, depois de ordenado, mas trabalhando no governo. E chegou um dia que eu fui demitido. E eu recebi uma ligação dele dizendo, olha, mais uma vez Deus movendo. O seu lugar não é mais no púlpito. Não. Perdão, seu lugar não é mais no palanque, seu lugar agora é no púlpito. E a partir daí eu tenho um tempo integral com o Senhor, há muitos anos. Você se sente uma peça em movimento nas mãos de Deus? Sempre. Né? A gente é instrumento nas mãos do Senhor. E bom quando a gente se sente assim, porque senão a gente vai criar resistência, né? De querer fazer a nossa vontade. Você falou do seu chamado. E o que é que você diria às pessoas que aspiram o pastoreio? O que é que você diria? Um conselho? Chamada é entrega. Chamada é entrega. Se você tem mesmo chamado, Deus vai mover as peças, como Ele fez comigo. Não precisa ser forçação de barra. Você já forçou uma porta que Deus não abriu para você? Já forcei portas que Deus não abriu. Quando eu estava no governo, eu queria assumir um cargo. Eu criei toda a expectativa e fui frustrado, porque Deus não tinha aquilo para mim. E Deus usou uma pessoa para mim um dia. Ele disse, olha, você está num lugar, mas esse lugar não é seu. Mas Deus vai te fazer assentar no lugar que é seu. E vai levar quem está lá à sepultura para você sentar no lugar que Ele separou para você. E só muitos anos depois, né, eu vivi isso quando nós fomos convidados para cá. Você lembrou, na hora da mudança, você lembrou desse episódio, né? Dessa revelação de Deus. E lembrou que o pastor que estava antes de mim na igreja tinha falecido. Então, Deus levou ele à sepultura e me colocou no lugar dele, porque era ali que Deus tinha para mim. E me diga mais um pouco, falando mais desse chamado, né? Eu quero insistir. Para a pessoa entender a sua missão, o seu propósito em ser pastor. Como é isso? Como é isso? Ser pastor não é uma profissão, né? Não. Muitas vezes as pessoas olham, talvez um pastor sênior, né? Que já teve uma trajetória, já pagou um preço muito alto, às vezes tem uma condição melhor e cria aquela referência e até uma expectativa de dizer, eu quero ser pastor porque fulano tá ali e tá bem.
Só que ser pastor é um chamado divino, né? Deus quem faz, Deus quem abre portas, né? Não é uma coisa que você vai empurrar com o pé, não é alguma coisa que você vai fazer direcionando as coisas do seu jeito, nem com apadrinhamento, né? Não é uma coisa que o homem vai fazer pela sua influência para você. É totalmente Deus. É depender de Deus, né? É entrega total. Se você tem esse chamado, você deve se entregar e confiar que Deus vai providenciar tudo. Amém. Né? Na minha vida, eu nunca fui atrás de nada no que diz respeito ao meu chamado. Deus sempre quem foi na frente, tudo. No seminário, quando foi para escolher quem seria o orador da turma, eu nem estava aí, eu fui ser o orador da turma. Né? Quando foi para o pastor me chamar, não fui eu que fui pedir a ele para fazer parte da equipe. Quando foi para vir para cá, foi totalmente inusitado, né? Que eu mal conhecia o irmão César, tinha tido poucos contatos com ele. Quando ele veio para cá, num encontro, já se despedindo lá de João Pessoa, da igreja, da PIB, né? Ele chegou para mim e disse, meu pastor faleceu, quando for entrar em processo de sucessão, eu posso indicar seu nome? Eu digo, pode. Eu lembro até hoje que ele me deu o cartão de visita dele e eu botei atrás a promessa e guardei. Isso foi em agosto de 2004, ele só foi voltar a me ligar em março de 2005. Eu já tinha totalmente esquecido. E Deus quem fez todo o processo, Deus quem nos trouxe para cá. E todos esses processos que a gente tem vivido mostra, revela que a gente não tem que fazer com a nossa força, não é com a nossa mão. É Deus quem vai direcionando, levantando pessoas para nos abençoar. Como levantou o pastor Estevão para me abençoar. Ele não tinha nada, eu não tinha nenhuma dívida, nenhum compromisso comigo. Mas Deus usou ele para me usou o irmão César para trazer para cá. Acreditou em meu potencial, né, em minha capacidade e me deu a oportunidade. E usou o irmão César para abrir essa porta aqui e outros irmãos que participaram. E aqui na Igreja Batista do Lago Norte, você pode falar um pouquinho da sua trajetória, com quem você conta? Como é o seu trabalho aqui? Como é o trabalho de um pastor? Porque, por exemplo, quando eu não tinha conhecimento do que o pastor fazia, eu dizia, mas nossa, para ser pastor é muito bom. Ele só vem no domingo e na quarta pregar, né? Eu digo sempre que o trabalho pastoral é como cantiga de grilo. Não para, dia e noite, né? Aquela coisa incessante. Realmente assim, se você não for... Porque onde você vai, você é pastor. Se você não for vocacionado, a tendência é você ficar exausto, né? E por isso que tem que ter um ardor, um fervor, né? O Espírito de Deus tem que aquecer a nossa alma. Tem dias que não são fáceis, né? Tem dias que não são fáceis. Mas a própria convivência com as pessoas nos estimula. Às vezes a gente vê, né, que Deus levanta pessoas no seu tempo, no seu contexto. A gente for ver desde o começo do ministério até hoje, quantas pessoas já passaram pela nossa vida? Algumas foram marcantes, especiais naquele momento. Depois Deus levantou outro, trocou as peças, né? Mudou o cenário. Deus é um Deus em movimento. E Deus sempre vai fazendo do jeito dele. E eu acho que o que a gente tem que viver é aquele momento, né? A própria vida ministerial, ela traz os seus desafios, né? A gente viveu um tempo agora em que a gente teve que investir em algo muito novo, mais criativo, mais ousado. Um tempo diferente. Um tempo diferente, em que nós tivemos que nos reinventar, né? Expor, de alguma forma, até abrir... Expor de uma outra forma, a nossa intimidade, né? É. Como eu estou fazendo hoje, contando coisas que são minhas, né? Que talvez eu nunca tenha dito em nenhum lugar, para poder mostrar que vale a pena servir o Senhor. Você conta com a equipe pastoral? Sim. Hoje nós somos 4 pastores, né? Eu, o pastor Alexandre, que é o que está há mais tempo comigo, o pastor Elinaldo e o pastor Mateus, né? E os ministros, né? O Tiago, você e a Lucimara. Que hoje a gente tem uma unidade muito forte, né? A gente está sempre juntos. Os pastores e ministros fazem parte da nossa intimidade, do nosso dia a dia, né? Eles são filhos, né? A gente gerou esses pastores no útero do nosso ministério. Sim. Né? São todos filhos, são pessoas que a gente formou aqui, né? A Lucimara é a mais nova da equipe, mas é uma pessoa que, com pouco tempo, ela já se integrou, já participou, e a gente vê que o coração dela está aqui também. E isso é muito importante, né? Saber que a gente identificou os dons e talentos dentro do próprio celeiro, dentro da própria igreja.
Isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer, né? Identificar os talentos na igreja, para dar oportunidade para que essas pessoas cresçam. Ainda, além dos pastores, ainda tem os seminaristas, né? Hoje a gente tem o Júlio, tem o Vargas, que trabalham, tem a equipe, a liderança da igreja, né? O próprio vice-presidente da igreja, fui eu que batizei, fui eu que casei, consagrei os filhos Você dele, gosta de formar né? pessoas. Então, Ives, todos fazem parte um pouco dessa história, né? Então, hoje a gente tem a diretoria, né, que é formada pelo irmão Ives, o irmão João Fortes, a irmã Irene, a Fernanda, o Diego e Chiquinho. Chiquinho, o Rubinho e o Sérgio. É uma equipe que me ajuda bastante. Os irmãos diáconos, né, que trazem consigo uma história na igreja, aqueles que a gente sempre tem uma palavra de aconselhamento, né? E a vivência, quando eu cheguei aqui, eu era muito jovem, né? Com 35 anos. E eu olhava assim para eles, eu ficava às vezes me questionando. Eu acho que eles ficam dizendo, quem é esse garoto que vem aqui Todos querer... mais Todos eram mais experientes. experientes e mais velhos do que eu. E eu ficava pensando assim, o que é que esse menino quer vir aqui dizer alguma coisa que sabe, quando na verdade ele não sabe de nada. Só que Deus realmente foi... Eu gosto de dizer para os mais jovens, né? O respeito se conquista. E eu fui conquistando o respeito deles pelo amor. Né? Às vezes, quando até alguns se levantavam contra mim, de alguma forma, uma opinião diferente da minha, eu procurava amar. Eu acho que o amor lança fora o medo. Como você mede o amor, Écio? O amor é uma decisão. Então, todos os dias a gente precisa Decidir. decidir. E o amor é imensurável. O amor não se mede, né? Porque o amor de Deus foi Que ele tanto ao amou, extremo. porque ele tanto amou. Ele foi ao extremo, né? Porque ele não amou com a medida humana. Ele entregou seu próprio filho por nosso favor. Não que merecêssemos. Você se considera uma pessoa de sucesso? Depende do que você entende por sucesso. Não, no âmbito geral. Você se considera Eu essa acho que pessoa? eu sou. Eu não sinto falta de nada. Então, Tem uma família? o sucesso é ausência de necessidades. Então, eu digo que prosperidade é ausência de necessidade. E sucesso está ligado à prosperidade. Eu sou próspero, eu tenho uma esposa que me ama e que eu amo. É Eu a verdade. amo. É verdade. Né? Cara de pau. Puxando Tem o braço a passadinha. Tem que reafirmar. Quem quer rir tem que fazer Tá rir. querendo gravar para poder depois passar na minha cara. Quem quer rir tem que fazer rir. Tô É vendo. verdade. Tem uma filha maravilhosa que ama o Senhor, ama a obra, que é divertida em casa, ela enche o espaço da nossa casa. E assim, tem pessoas que a gente convive, né? Que são pessoas importantíssimas. E os desafios, né? Então o sucesso não está só ligado a, no início da minha fala eu falei, né? Aquilo que a gente tem de bom. O sucesso também é saber superar as lutas, né? E eu sei o que é perder, né? Também. A sua liderança lhe ajuda? A liderança da igreja tem lhe ajudado? Certamente, Que né? a gente falou, aí eu entrei em conta a pergunta. A andorinha, como é? Eu entrei em conta, nenhuma andorinha sozinha não faz verão. A andorinha sozinha não faz verão. A gente é uma equipe, né? Não é uma pessoa. A igreja é uma equipe, são muitas pessoas. Você é feliz na igreja? Sou feliz. Você ficou triste quando a igreja teve que fechar? Muito, né? Pelo nosso tempo, pela pandemia? A felicidade, ela tem uma dimensão muito diferente do padrão dos homens, né? Geralmente a felicidade das pessoas é um estado de espírito, né? E eu vejo a felicidade como muito mais do que isso, né? Você pode ser feliz só por tomar um gole de água. É verdade. Por poder respirar. Nesse tempo em que as pessoas, muitas vezes, estão sofrendo por uma coisa que é de graça, pelo ar, não conseguem respirar, a gente precisa ser feliz porque está respirando. Né? A igreja fechou, fiquei triste, mas eu entendi naquele momento. Triste por não ter como compartilhar com as pessoas. Eu sou dado a pessoas, então gosto de estar perto de gente. Então, como a gente não podia exercer os projetos, né? Colocar em prática os planos que a gente fez para o ano, a agenda,
Aquilo ali me deixou triste. Não fazer o cursilho, não fazer o dia da família, não fazer o aniversário da igreja, não poder comemorar meus 50 anos, meus 25 anos de casado. Me deixou um pouco triste. Mas não decepcionado, não frustrado, não entediado. Vamos fazer agora um momento de perguntas rápidas, a pergunta ioiô. Você responde com menos palavras possíveis, para a gente ir mais rápido, né? Defina sucesso com uma palavra. Esforço. Você tem uma amizade de verdade, de rocha, como dizem aí no mundo? Sim. Como você entende o que é amizade? Respeito. O que é verdade na sua vida? Jesus. Você já fez corrente na igreja? Corrente? Vamos orar todos por esse propósito? Enfim. Sim. Sim. Você é uma laranja doce, azeda, sem sal? Ou quando acorda, como é que você é? Eu acordo com todo o gás. Eu sou uma laranja doce. Qual o seu time na vida? Meu time é Jesus. Né? Não tem time, não. Para quem... Não vem dizer que é Flamengo, que não é, não. Para quem nessa vida você levantaria a mão e aplaudiria? Pro meu pai. Você seria eleito hoje para alguma coisa? Não Você acha? sei. Por quê? Por que você acha que não... Para que cargo você seria eleito, você acha? Para síndico. Se você se acha um bom síndico? Acho um bom bom administrador. gestor? Um bom gestor? Que bom. Você é um ensaio ou vale tudo? Você Vale faz tudo. tudo ao vivo? Faço tudo ao vivo. Você usa máscara, Écio? No seu dia a dia? Uso. Usa? Uso. Qual máscara? Depende das circunstâncias, da abnegação. Certo. Às vezes tem que usar abrindo mão de algo que eu acho que é precioso para mim, para não criar conflito e discórdia. Você espera tranquilo? Por exemplo, espera no médico tranquilo? Não, fica ansioso. Você não fica ansioso? Balança a perna. Né? É sua característica. Que resposta você espera de Deus? Tratamento. No que você acredita? Na palavra. Como você enfrenta as decepções da vida? Orando. Você já se sentiu sozinho? Muitas vezes. Você enfrenta ou foge do leão? Só de enfrentar. Você acha que a vida é uma fábula, um conto, uma ficção ou uma história real? Uma história real. Qual é o seu momento hoje? Eu acho que eu estou vivendo entre a certeza e a expectativa. Né? De quê? De que Deus vai fazer algo grandioso, maior do que eu possa pensar ou imaginar. Que benção, amém. E agora é nosso momento que eu falei, né? Nós temos um momento, quanto vale, né? Qual o valor das coisas para você, né? Que valor você daria a certas coisas, né, na sua vida? Por exemplo, quanto você pagaria, ou, aliás, receberia para mudar de profissão? Nada. Você não pagaria nada? Zero. Zero? De 0 a 10? Não, você atribuir um valor, 1 milhão, 2 milhões. Sim. Mensurar entendeu? em valor. Exato, monetário. mensurar em valor. Eita. Você pagaria alguma pessoa para estar aos seus pés? Zero. Não gosto de ser servido. De ser servido. Eu gosto de servir. Você é o que serve. É. Você receberia alguma coisa para apagar suas memórias? Zero. Por quê? Porque eu acho que faz parte da minha vida. Se eu apagar as minhas memórias, eu apago quem eu sou. Quanto você pagaria para estar longe das redes sociais? Eu gosto. Você gosta? Pagaria uns 100 mil para não sair. Eu queria ter mais seguidores. Sim. Você pagaria para renunciar a um sonho? Não, zero. Quanto vale um exemplo? Não tem preço, é imensurável. Quanto custa a paz? É imensurável, não tem preço. Quanto custa um amigo? Também não se negocia, amigos. Quanto você pagaria para não fazer o que você está fazendo agora? Não pagaria nada, porque eu gosto, eu faço porque eu gosto. Você faz porque ama? E porque a Andréa pedia também. Para o podcast, né? Eu não queria muito, não, mas hoje foi porque ela pediu. Para fazer o podcast, né? Você é assim, não vou né? mentir, né? Tá certo. E o que é que você acrescentaria na nossa conversa agora? Você quer acrescentar alguma coisa?
Eu acho que você sempre deve seguir o curso da vida. Você não precisa Tem que ter criar esperança. expectativas e situações, ficar mensurando as coisas, criando fantasias. É viver um dia de cada vez. É, né? Porque a vida vale a pena ser vivida quando você vive aquele momento. Qual o valor de... A última pergunta agora. Qual o valor de Jesus na sua vida? Jesus é meu tudo. Eu abriria mão de qualquer coisa por Jesus. Para vivê-lo novamente? Para vivê-lo novamente, não. Não, vivê-lo agora. vivê-lo e vivê-lo novamente. Viver sempre aquilo que ele tem para mim. Eu sou o que sou por causa de Jesus. O que é que você diria às pessoas? É uma mensagem de esperança. De esperança, que se entreguem completamente ao que Deus tem para elas, porque os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Então, nós estamos aqui encerrando mais essa conversa, mais esse episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse, eu creio que você tenha gostado, indica para um amigo lá, compartilha com ele e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E você é nosso convidado principal. Então, nós aqui temos, na Igreja Batista do Lago Norte, nós temos uma programação maravilhosa para você, seja para seu filho, seja para o seu adolescente, seja para o seu jovem, seja para você, que é família, que tem uma expectativa de conhecer a Jesus, venha, que aqui é o lugar. Aqui é um lugar da graça de Deus. Que Deus abençoe você e que você seja muito abençoado por esta conversa e por todos os ensinamentos que nós recebemos aqui. Que Deus abençoe você.